Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez entrando na presença de Deus para estar gravando mais uma mensagem para o canal Proclamando o Arrebatamento Oficial. Amém, irmãos? Quero estar iniciando esta mensagem com o versículo que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a Bíblia diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, um versículo muito pouco citado dentro das igrejas, porque eu entendo, irmão, que este versículo ele contradiz muito tipo de prática que vem acontecendo dentro desses lugares. Porque estamos, irmãos, vivendo um tempo que, se pregamos a verdade, se falamos da verdade, muitas das vezes, além de não agradar os nossos ouvintes, ainda encontraremos barreira e perseguição contra o nosso chamado, contra tudo aquilo que o Senhor nos propôs a fazer sobre a face dessa terra. Mas muitas das vezes, irmãos, nós temos que arriscar o nosso nome. Nós temos que arriscar a nossa posição, para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser propagado. Queira o inimigo ou não queira, doa a quem doer. Ramancho candoroba canta na bracantaneia, onde oude com manaia, porque muitas das vezes o inimigo se levanta usando pessoas para querer colocar um ponto final naquilo que Deus entregou nas minhas e nas tuas mãos. Mas você vê, irmãos, que com os profetas não foi diferente. Com os discípulos de Cristo também não foi diferente. Muitos deles perderam a sua vida por amor ao Evangelho, sofreram perseguições, rejeições, mas o nome do Senhor, por intermédio da vida deles, foi e continua sendo glorificado. Quando a gente vai, irmãos, para o livro de Apocalipse, ali no capítulo 1, a partir do versículo 9, a gente vê que o próprio João, o último dos apóstolos, se encontrava preso na ilha de Patmos, porque verdadeiramente ele pregava o verdadeiro evangelho
glorificado. E João, irmãos, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas muitos esconde esta verdade, porque, aleluia, não quer sofrer as consequências que João sofreu por amor do verdadeiro evangelho. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que me dizia: João, o que vê, escreva no livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia. É privilégio, irmão, receber um chamado desse da parte do Senhor. Um homem que talvez escreveu o livro mais importante e atual para a igreja dos últimos dias. É um privilégio, irmão. Você não vê João murmurando, nem tampouco reclamando, mas ele faz questão de dizer: eu estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele não estava na ilha de Patmos porque estava preocupado com a agenda. Ele não estava na ilha de Patmos porque estava preocupado com teologia, nem tampouco com cargo. Mas ele estava ali porque verdadeiramente ele doou a sua vida por amor daquele que derramou seu sangue lá no madeiro. Porque hoje muitos estão preocupados com o anelzão no dedo. Muitos estão preocupados em pregar bonito. Muitos estão preocupados com a sua foto no cartaz. Mas naquele grande dia vai ouvir Jesus dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos, porque fizeram a vontade dele, não a vontade daquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário. O que vê, João, escreva no livro, envia-o Ramancho Candoroba Cantaneira Juanio de Comanaya Ramaste Suribi Cantaramanaya. Envia, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, que são elas: Éfesos,
Esmirna, Pérgamo, Sarde, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E João diz: e eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome daquele que nos salvou. E quando João viu semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais, João ficou impactado e começou a relatar de que forma ele estava vestido e como este semelhante ao Filho do Homem era, aleluia, segundo a sua visão, aleluia. Ramancho candoroba canta nabra canta meia, ramaste suribi cantaramanaya. Bendito e exaltado é o nome daquele que tudo criou, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele começa a dizer, ele estava vestido com vestes compridas até os pés, cingido no peito com cinto de ouro. E ele diz que a sua cabeça e o seu cabelo era branco como a branca lã e como a neve. A Bíblia diz que os seus olhos, segundo os relatos de João, os seus olhos é como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido polido em uma fornalha. E a sua voz é como a voz de muitas águas. Oh, glória, glória, bendito. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E João diz, irmãos, que a sua voz é como muitas águas. E na sua destra, na sua direita, João diz que ali tem 7 estrelas. E da sua boca, João viu sair uma espada aguda de 2 fios. Uma espada que se divide em 2. Antigo e Novo Testamento, mas ambos é uma palavra só. E João diz que o seu rosto é como o sol, quando na sua força
resplandece. E a Bíblia diz que o brilho do sol era tão forte, a glória de Cristo era tão extraordinário, que a Bíblia diz que quando João contemplou, ele caiu em terra como morto. Assim como aconteceu com o profeta Daniel, quando viu o Deus Criador dos céus e da terra. João disse: quando eu o vi cair aos seus pés como morto. Isso aqui é para você entender o tamanho do Deus que você está servindo, para você ver que este Deus é grande, para você entender que este Deus é poderoso, para você entender que este Deus sustenta o universo pelo poder da sua palavra, para você entender que este Deus, ele segura a água do mar na palma das suas mãos. Por isso não devemos ficar brincando com tudo quanto ele deixou escrito na sua bendita e poderosa palavra. Mas João diz que Jesus veio e colocou sobre ele a sua destra, a sua mão direita. E o que ele disse para João, ele diz para mim também, e diz para você também, que porventura irá ouvir, assistir esta mensagem. Jesus disse: João, não temas. Não temas, João. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro e o último, João. Eu sou também, João, o que vive. Eu fui morto, João. Fui morto. Fui humilhado, fui desprezado, eu fui pisado, fui morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. A única coisa que o inimigo tinha, Jesus tomou dele, era a chave da morte e do inferno. E a única coisa que ele tem hoje foi aquilo que ele inventou. É aquilo que ele é pai. Pai da mentira. Ele não tem mais nada. E muitos pregam que ele vai cair por terra. Não, ele já caiu por terra. Ele já caiu por terra faz tempo. Agora, a única coisa que falta acontecer para ele é ele ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Então Jesus disse: João, você só escreva. Só escreva, João, as coisas que você tem visto, passado. As coisas que são, João, presente. E as que depois dessas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. Para que você não venha ficar em dúvida, João, os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Porém, João, as 7 estrelas são os anjos, os pastores que eu levantei e capacitei para cuidar da minha igreja. E aquele semelhante ao Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais, sou eu, João, por intermédio do meu Espírito, cuidando
minha igreja. Por isso que ele disse na sua palavra: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todas as nações, ensinando-as, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E não tema, sabe por quê? Porque vocês não irão estar só. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, que é o arrebatamento da sua igreja. Então João entendeu o mistério, entendeu aquilo que o Senhor estava por através do anjo lhe transmitindo. Irmãos, e quando João escreve as 7 cartas, certamente existe uma carta que me chama muito a atenção, embora as outras também tenham a mesma importância. Mas hoje aqui eu quero falar de uma carta específica, que foi a carta enviada para a igreja de Laodiceia, que é a última carta. E eu entendo que essa última carta representa o último tempo da igreja sobre a face da terra. E quando João acaba de escrever, ou melhor, acaba de ver esta visão gloriosa da parte do Deus Criador dos céus e da terra, então Jesus diz para ele, quando ele vai escrever a última carta, dizendo: escreva isto, João, e envia-o o anjo da igreja que está em Laodiceia, para que ele não venha duvidar. Diga para ele que quem diz isso é o Amém, não é qualquer um, é o princípio da criação de Deus, é a testemunha fiel e verdadeira. Relata tudo isso aí, João, para que eles venham entender que a minha palavra é fiel, vai se cumprir e não cai por terra. E João, ele começa a dizer, aleluia, ele começa a escrever, aleluia, as palavras do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele dizia assim: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Aí eu pergunto para você, que porventura vai ter a oportunidade de assistir esta mensagem, de ouvir esta mensagem, ele conhece ou não conhece as minhas e as tuas obras? Ele tem ou não tem autoridade para transmitir ou não tem esta mensagem? Porque tem muita gente que estão brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente que estão brincando com o povo de Deus. Tem muito cego, cegando muitas pessoas, aleluia. Mas naquele grande dia, a Bíblia nos diz
Senhor das obras trará a juízo todas as obras, até mesmo aquelas que estão encobertas, quer seja boa ou más. Aí eu te pergunto, ele conhece ou não conhece as nossas obras? E qual são as obras que nós costumamos esconder? As boas ou as más? Aleluia! Ramancho candoroba cantadeia. Eu sei as tuas obras. Ele tem contemplado tudo, porque em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, João também diz: eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos é como chama de fogo. Aleluia! Os seus olhos é como chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas, e tem escrito um nome que ninguém sabe. Ele está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E aqui está falando exatamente do momento em que Jesus voltará para arrebatar sua igreja do meio da grande tribulação para morar no céu. E quando ele subir, os que ficarem, os ímpios, Satanás, seus demônios, falso profeta, o anticristo, todos serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. E aqui diz que quando ele vier, o exército que há no céu vai seguir ele, montado também em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. E a Bíblia diz que da boca dele sairá uma espada aguda, para ferir com esta espada as nações. Por quê? Porque ele é o que pisa o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua coxa e nas suas vestes está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem ou não tem autoridade para dizer para João: eu sou o primeiro e o último João. Eu sou aquele que fui morto, João, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. João diz: eu sei as tuas obras, e eis que não é quente nem frio. Tomara que fosse quente ou frio, mas como és morno, não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca.
Ramancho Candoroba Cantaneia. Ele é fiel, irmãos. E qual é o motivo dessa mornidão? Por que verdadeiramente essa igreja, ela não é quente, mas também não é fria? Ela está simplesmente em cima do muro. E o Senhor explica para João. Porque são igrejas que estão preocupadas com as questões financeiras, com a honra e a glória deste mundo. Porque Jesus disse: as raposas têm covil, as aves do céu têm o seu ninho, mas eu, o Filho do Homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Mas muitas igrejas dos dias de hoje estão preocupadas com o ouro e com a prata que essa terra pode oferecer. Por isso o apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo capítulo 4, que expressamente o Espírito diz às igrejas que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Não segue mais a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas levou Jesus em um grande alto monte e mostrou para o Senhor durante um tempo todas as honras e glória que pertencem a este mundo, tudo aquilo que o inimigo usa para arrancar o homem da presença de Deus. E ele diz para Jesus: dar-te-ei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quero, e tudo isso será teu, Jesus, se prostrado me adorar. Mas Jesus usou a própria palavra para contradizer o pai da mentira, aquele que nos engana durante um tempo, mas depois ele nos amassa como papel e joga dentro de um balde de lixo, dentro de um cesto de lixo. Mas o nosso Senhor não. Muitas das vezes pagamos o preço, sofremos a consequência, somos muitas das vezes maltratados, mal compreendidos, rejeitados, desprezados. Mas ele diz para mim e para você: focai-vos nesse dia e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Não importa, irmão, aquilo que o mundo oferece. Eu sei que muitos não gostam de mim, muitos não me suportam, mas eu vou continuar pregando o verdadeiro evangelho, mesmo com minhas falhas. O Senhor me chamou e me confiou, porque Ele sabe que se precisar doar a minha vida por amor da verdade, isso eu farei. Eu sei as suas obras, e eis que não é frio
nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Mas como és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui está o motivo. Porque dizem, ricos somos. Temos muitas riquezas. E de nada temos falta. Igreja que não tem mais a presença de Deus. A palavra muito menos. Mas estão preocupados com os dízimos e com as ofertas. Estão preocupados com aquilo que as ovelhas podem lhe oferecer financeiramente. Mas naquele grande dia, aleluia, terá uma grande e triste surpresa quando a última trombeta soar. Aleluia! Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Por isso vigiai, porque não sabeis em que hora o Filho do Homem há de vir. Igrejas que batem no peito porque tem dinheiro, porque tem amizade, tem moral com o sistema político, faz parte do sistema religioso, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia, oh glória. Chamandoroba canta, nabra cantaneia. O inimigo tentou me parar. O inimigo tentou me fazer acreditar que eu não tinha mais valor diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluias. Aleluias. Mas hoje eu entendo. Aleluia, aleluia, que muitas coisas que eu passei, aleluia, coisas que ninguém viu, somente eu e Deus. Meu Deus, quantas vezes eu fui fazer caminhada ali na boiadeira, não era nem porque eu queria cuidar do meu corpo, mas eu queria, na verdade, aliviar os meus pensamentos, arrancar a tristeza do meu coração. Aleluias, 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 aleluias. E eu dizia: Senhor, eu tenho meus defeitos, Senhor, mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu sou sincero. O Senhor sabe que eu te amo. Mas eu não estou tendo força, Senhor, para me levantar. Aleluia. E tomar a minha cruz. E seguir os teus passos, Senhor. Eu dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, porque são elas a causa, o motivo e a razão de eu não ser consumido, Senhor. E como é difícil, irmão. Você está passando por uma guerra. Você lutar para fazer as coisas certas. Mas muitas das vezes você se sente sozinho. Aleluia. Para fazer obra, eu sempre fui sozinho. Eu nunca tive apoio de ninguém. Ao contrário, sempre tive pessoas para me desestimular,
para me fazer a se afastar do centro do querer e da vontade do Deus Criador dos céus e da terra. E eu desanimei durante um bom tempo e tentei enterrar o chamado que Deus entregou nas minhas mãos. Mas eu nunca, irmãos, deixei de orar. Eu nunca deixei de ler a palavra. Eu nunca deixei de meditar na palavra do Deus Criador dos céus e da terra. E eu creio, irmãos, que a partir de agora, eu tenho certeza que começou uma nova fase no meu chamado, no meu ministério. E aquele que começou a boa obra, ele estava apenas capacitando para que esta obra venha a ser finalizada. Ricos somos, temos muitas riquezas e de nada temos falta. Então Jesus disse: mas diga para eles, João, que na terra eles podem ter tudo, podem ter dinheiro, podem ter amizade com o sistema político, mas diante de mim, João, eles não passam de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas como eu sou bom, João, eu quero dar um conselho a eles. Por causa das minhas misericórdias, por causa da promessa que eu fiz a Abraão, meu filho, lá atrás, que nele seria bendita todas as nações da terra. Eu não posso deixar cair por terra aquilo que eu falei. Eu aconselho, João, que eles compram de mim ouro provado no fogo, para que verdadeiramente sejam ricos, e que eles adquiram, João, vestes brancas, para que vista e não apareça a vergonha da sua nudez. Que unja com colírio os olhos, João, para que verdadeiramente eles possam ver o que é e não é a minha vontade sobre a face da terra. Aleluia! Ouro provado no fogo significa, irmãos, dons espirituais. Vestes brancas significa santidade. E colírio nos olhos significa discernimento, para que verdadeiramente nós venhamos entender aquilo que agrada e não agrada a Deus. Então, a Bíblia está nos dizendo o seguinte: primeiramente temos que buscar os dons espirituais. Através dos dons nós adquirimos o quê? Vestes brancas, que é a santidade. E através da santidade nós adquirimos discernimento para fazer aquilo que é certo e agrada os olhos do Deus Todo-Poderoso. Jesus é bom, irmãos. Mesmo muitos fazendo da sua igreja circo e do seu púlpito picadeiro, ele ainda tem misericórdia de dizer: eu repreendo e castigo todos quanto amam. Sede zeloso e arrepende-te. Sabe por quê? Porque eu ainda estou à porta e bato. Eu ainda estou batendo na sua porta. Eu ainda faço questão
não de enviar o meu Espírito Santo para dizer: filho, se arrependa, coloque na posição, porque Jesus está voltando. Eis que estou à porta e bato, trazendo para os nossos dias. Por que Jesus estava batendo na porta da igreja de Laodiceia? É porque ele não estava lá dentro, ele estava do lado de fora, querendo entrar e conduzir a sua igreja segundo a sua palavra, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Muitas das vezes nós somos arrogantes. Muitas das vezes nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, porque achamos que nós somos alguma coisa sobre a face dessa terra. Mas se Jesus viesse hoje aqui para ceiar comigo, o que eu teria para oferecer para Jesus? Incertezas, tristeza, muitas das vezes falta de fé, o inimigo andando ao derredor, bramando como um leão, doido para me tragar. Muitas das vezes querendo fazer a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, e muitas das vezes querendo abandonar, porque achando que é impossível Deus usar um homem como eu. Mas aí tem a parte boa. Aí tem a melhor parte. A parte mais interessante, a parte mais importante, que é ceiar com Jesus. E quando sentamos na mesa com Jesus para ceiar com Ele, Ele tem libertação através da sua palavra. Ele tem transformação de um velho para um novo homem. Ele diz para mim e para você o que ele disse para Saulo ali na cidade de Damasco, quando ele, aleluia, chamou o seu servo por nome de Ananias. Ananias! Ele apareceu em visão a Ananias, e Ananias disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então ele disse: Ananias, vai na rua chamada direita, Ananias, e na casa de Judas procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E nesta oração ele viu que entrava um homem por nome de Ananias, colocou sobre ele as suas mãos, orou, e ele voltou a enxergar. Aí Ananias falou de Saulo aquilo que muitos falam de mim e falam de você: Senhor. Mas de muitos eu já ouvi acerca deste homem. Esse homem não presta. Esse homem é cheio de defeito. E de quantos males ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. E outra coisa, Senhor, aqui em Damasco, ele tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o
teu nome. Qual foi a resposta de Deus? A mesma resposta que Deus dá para mim, e tenho certeza que Deus vai dar para você. Para você, Ananias, ele pode ser tudo isso, mas para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. E eu mesmo lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Jesus disse: o que vencer, João? O que vencer é o que, irmãos? Aquele que vencer a decepção, a tristeza, a tribulação, aquele que vencer a depressão. Muitos que se encontram, quantos que não se encontram neste momento triste, desanimado, trancado dentro de um quarto, sem esperança, sem expectativa, achando que a vida acabou, porque se esqueceram da palavra do Senhor que disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, tem alegria, mesmo no meio da tristeza, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. E quando chegar lá, eu limparei dos vossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você que está ouvindo essa palavra, não se preocupe com multidão. Não se preocupe com a estrutura física. Se preocupa verdadeiramente se é fervorosa, se tem a presença do Pai, se tem a palavra de Deus. Porque igreja tem que ser como as virgens prudentes, tem que ter a lâmpada que é a palavra, mas também tem que ter o azeite que é o Espírito Santo de Deus, que é o motorista. Nós somos o carro e a palavra de Deus é a rodovia que o Espírito Santo nos leva em direção às mansões celestiais. E eu agradeço a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade de estar aqui pregando a sua bendita e poderosa palavra. Eu agradeço a Deus porque Deus ainda usa os pequenos na terra. Ele ainda usa aqueles que não são para confundir os que são. Ele usa os últimos, porque para ele os últimos serão os primeiros. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Fica com esta palavra, Espírito Santo, que por intermédio desta palavra muitas coisas ruins venham cair por terra, e que as coisas boas venham a ser colocadas no seu devido lugar. E eu agradeço, Senhor, te agradeço por